Bom dia, para a glória de Deus, aqui nós estamos. Mais um dia a qual nós podemos agradecer a Deus por estarmos aqui. Estamos aqui com esse encontro marcado para ouvir o direcionamento de Deus, ouvir o que Ele tem para dizer para mim, o que Ele tem a dizer para você. E esse direcionamento que Ele vai nos dar, vai nos conduzir a coisas muito maravilhosas. O Senhor vai falar com você. Preste muita atenção. No nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, Tu és santo. Tu és digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Deus, Tu és maravilhoso. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso protetor, o nosso Criador, aquele que nos guarda, aquele que nos conduz, que nos ajuda, que cumpre o plano perfeito do Senhor na nossa vida, ó Deus. Tu és santo, Tu és maravilhoso e nós amamos o Senhor, Pai. Queremos servir e adorar o Senhor em todo o tempo, Pai. Que tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas seja derramado. Que as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, seja derramada, Pai. Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Entregamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, ó Pai. Perdoa os nossos erros, Senhor. Perdoa as nossas falhas. Perdoa nossos momentos de fraqueza, porque o Senhor é santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, ó Pai. Que nós tenhamos um dia mais que abençoado na Tua presença. Que tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós neste dia, possamos tomar posse para glorificar o Teu nome. Cumpra em nossa vida o Teu querer, Senhor. Cumpra em nossa vida o Teu plano. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos fazendo o estudo do livro de Isaías. E hoje nós estamos aqui no capítulo 22. A palavra de Deus, ela vai falar comigo, com você aqui no versículo 3. O versículo 3 ele vai dizer assim: todas as autoridades de Jerusalém estão fugindo e entregando-se aos inimigos, sem lutar. Os que tentaram fugir foram apanhados e estão presos. Aqui, quando nós iniciamos a leitura, nós vamos identificar Deus dando uma visão a Isaías acerca do que estava acontecendo. Ali, naquele momento, todas as autoridades estavam fugindo, desobedecendo. E os que não estavam fugindo, os que não estavam desobedecendo, eles estavam presos. E Isaías ficou completamente entristecido com toda aquela situação, sem saber qual atitude tomar. Ele buscou ficar sozinho para se consolar, para falar com Deus, trazendo para nós há momentos em que Deus vai permitir toda uma situação na minha vida, na sua vida, para que possamos querer ficar sozinhos por alguns momentos. Não continuamente, porque a Bíblia diz que aquele que se isola, ele busca o seu próprio interesse, ou seja, ele é um egoísta. Se ele se isolar, ele é um egoísta, porque tudo que Deus dá para você, tudo aquilo que Deus me dá, Ele dá para você para que você possa compartilhar, para que você possa dividir. Se Ele te der um bem, se Ele te der uma herança, se Ele te dá saúde, se Ele te dá sabedoria, se Ele te der um momento de vale, que muitas vezes a gente adoece, o nosso corpo, e muitas vezes aquilo é espiritual, permissão de Deus,
para que possamos ficar sozinhos e buscar uma intimidade com Deus. Há uma diferença entre solidão e solitude. A solidão é um momento a qual você busca estar só, de preferência para falar com Deus. Agora, a solidão é quando você não quer falar com ninguém. Quando você está entrando em depressão. Agora, a solitude é uma atitude sua de se retirar um pouco, como Jesus fazia quando ele subia ao monte para orar. Isso é solitude. Você se retirar um momento para falar mais com Deus, para orar, para ter um entendimento melhor, muitas vezes, da circunstância, do momento. Agora, já a solidão, ela não quer que você se misture. É algo que parte do seu eu. A solidão é algo que vai partir do seu eu, querendo te buscar para você se isolar. E isso não pode. A Bíblia diz que aquele que busca os seus próprios interesses, ele não se agrada. Então aqui, Isaías ele não queria uma solidão, ele queria uma solitude. Ele queria ficar sozinho por alguns momentos para ele falar com Deus, para ele entender toda aquela situação. Porque as pessoas que tinham autoridades estavam fugindo. Hoje não é diferente. Pessoas que Deus entregou uma autoridade, um poder no mundo espiritual, profetas, profetisas, apóstolos, bispos, pastores, pastoras e seus dois sexos, estão fugindo do seu chamado, estão fugindo da autoridade que Deus lhe entregou, porque não querem responsabilidades, porque não querem cumprir aquilo que Deus está dizendo que é para ser cumprido, porque não conseguem entender. Muitos deixaram a religião tornar o plano de Deus inacessável. E essas pessoas, elas precisam abrir os olhos. Porque enquanto continuar fugindo de seus ministérios, de suas responsabilidades, vão sofrer. Vão sofrer amargamente, porque Isaías ele é bem claro quando ele diz que aqueles que não estão fugindo, né, ele diz assim, toda a autoridade de Jerusalém. Jerusalém é a terra, é o povo de Deus. Aí ele diz, estão fugindo, entregando-se ao inimigo sem lutar. Muitos não estão nem lutando. Estão se entregando sem lutar. E Deus só chamou porque sabe que ali tem um guerreiro. Ali tem uma guerreira. Ali tem um vencedor. Ali tem uma vencedora. Deus só te chamou porque Ele sabe que você nasceu para vencer. Ele te chamou para ser um trator, para passar em cima do vale e destruir tudo. Ele vê em você essa força. Mas muitas vezes a religião, muitas vezes coisas que você deixou os seus olhos naturais verem, estão te afastando da autoridade que Deus te deu. E Deus não se alegra disso. Ele não está feliz com os fujões. Olha que ele continua. Aí ele diz, os que tentaram fugir foram apanhados e estão presos. Entenda que todas as vezes que você foge do chamado de Deus, todas as vezes que você foge daquilo que Deus tem para você, o pior é para você. Porque você está sem a cobertura de Deus. O rebelde, o desobediente, ele está sem a cobertura de Deus. Deus não está protegendo o rebelde. O desobediente está fora da proteção. E simplesmente basta você quebrar o mandamento para você não estar debaixo da proteção. Se você estiver fazendo do seu Deus outra coisa, você quebrou o mandamento. Se você tiver algum tipo de imagem a qual você adora, você quebrou
um mandamento. Se você adulterar, você quebrou o mandamento. A nossa vida, ela precisa estar no centro dos mandamentos do Senhor. Ou seja, o que o mandamento diz, eu obedeço. O que Deus me manda fazer, eu faço. Isso é obediência e blindagem espiritual. Aí você foge, vira um rebelde e tira todo o blindamento espiritual da parte de Deus da sua vida. Por isso ele diz que aqueles que não estão se entregando estão fugindo. Estão fugindo e estão sendo apanhados. Estão sendo presos. Quantos você conhece que está preso? No álcool, nas drogas, nas prisões, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de seus próprios interesses, deixando sua família, deixando de congregar, deixando de buscar a Deus, deixando o que é mais importante, a adoração a Deus. Mas não podemos nos esquecer da história de Jonas. Ele estava sendo chamado para pregar em Nínive, a cidade que Deus sabia que se ouvisse a palavra, a verdadeira palavra de Deus, iriam se converter. Há pessoas que elas só estão fazendo errado porque não ouviram o soberano Deus, o Deus Todo-Poderoso. Mas a partir do momento que elas ouvem, as escamas caem dos ouvidos, as escamas caem dos olhos, todo o tropeço, todo o atrapalho cai por terra e o Deus Todo-Poderoso, soberano, é exaltado. Por quê? Porque ela começa a fazer aquilo que Deus colocou ela para fazer. Assim Deus sabia que ia acontecer em Nínive. Por isso ele disse: Jonas, vai pregar minha palavra lá. Mas ele foi um desses aqui, que estava fugindo. Disse: quê? Não, vou não. É muita responsabilidade. É muita coisa para mim. E muito mais pensamentos, né? Que com certeza vieram na cabeça de Jonas. Pensamentos esses que muitas vezes eu e você já tivemos antes de receber a autoridade. E ali ele pega um navio para Tarsas. Ele tinha que ir para a direita, ele vai para a esquerda. Oh, meu irmão, a pior coisa que um ser humano pode fazer é desobedecer a voz de Deus. Porque naquele momento em que ele entrou naquele navio, ele mesmo estava se destruindo. Ele entrou no navio, só que, além dele estar se destruindo, ainda ele estava colocando em risco a vida daqueles que ali estavam. E, em meio ao mar, Deus, para mostrar a soberania dele para Jonas, fez ele vir uma grande tempestade. Mas a proteção de Deus estava sobre os outros do barco. Mas eles passaram um susto muito grande por ter levado um rebelde, mesmo sem saber. Eu e você precisamos estar com os ouvidos atentos, precisamos estar com a nossa alma sensível. Nosso espírito precisa estar sensível com o Espírito Santo para que possamos identificar um rebelde. E se ele ainda estiver em rebeldia, não podemos tocar na arca, porque pode respingar em nós. O soberano pode descarregar a ira dele sobre nós, mesmo sem ele querer. Porque ele disse que não se pode tocar na arca, a não ser que ele autorize. Aqueles que tocaram na arca sem autorização de Deus foram destruídos. Então, quando o Espírito Santo dizer para você que há alguém em tratamento, não se intrometa. Mas se ele disser para você, vá pregar,
Não fuja. A melhor coisa a fazer é obedecer. É muito melhor obedecer do que sacrificar. Sacrificar a sua vida, o seu tempo, a sua família e aqueles que estão à sua volta. Quando Jonas entendeu isso, que ele se arrependeu e foi fazer aquilo que Deus mandou, ele viu o quanto é bom obedecer. E eu digo para você, o plano de Deus, ele é lindo, ele é perfeito. E ainda que você fuja, em um dado momento, Deus ele vai te apanhar. Porque ele é soberano. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E do que valeu a pena você correr tanto? Muito melhor você fazer logo o que Deus quer que você faça. Porque o que Ele tem para você é bom. O que Ele tem para você é perfeito. Tudo que você ouviu que não traz bondade, perfeição, é porque não é Deus. Foi religião, foi engano. Cumpra o que Deus quer que você cumpra. E você verá o quão bom é obedecer a Deus. E você se arrependerá novamente de não ter cumprido antes o plano de Deus. Deus está dizendo para você, eu tenho autoridade para você, filho. Eu tenho autoridade para você, filho. A autoridade que eu tenho para você é no céu, na terra e no inferno. Eu não tenho só uma promoção para você. Eu tenho autoridade para você. Pare de correr atrás daquilo que não é para você. Receba o que Deus tem para você. É muito mais do que aquilo que um dia você pensou. A Bíblia chega a dizer que você nunca nem sequer cogitou o que Ele tem para você. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, glórias e glórias nós te damos, Deus. Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Tu és maravilhoso, Deus, ó Pai. Ajuda, Senhor. Ajuda aqueles, Pai, que estão se enganando. Ajuda aqueles que estão fugindo, Senhor. Ajuda aqueles, Pai, que ainda não tomaram posse de tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles, ó Pai. Tudo que o Senhor tem, Deus, é para que possamos crescer na Tua presença. É para que possamos ajudar pessoas. É para que possamos ser formadores de caráter. Formadora de pessoas, pessoas essas que vão agradar ao Senhor, pessoas essas que vão construir uma nova Jerusalém, pessoas essas, Pai, que vão cumprir o querer do Senhor, Deus, e não seus desejos egoístas, oh Deus. Ajuda teu povo, Senhor. Ajuda, Senhor, aqueles que estão fugindo, aqueles que estão presos. Oh Pai, abre os olhos dos teus filhos, faça cair dos olhos dele toda a escama, faça cair, Pai, tudo aquilo que atrapalha o seu filho de seguir e de servir ao Senhor Deus. O Senhor Deus soberano. O Deus Todo-Poderoso que quando o Senhor quer, nada pode impedir. Oh Deus. Que esta palavra, Senhor, venha abrir os olhos do teu filho, da tua filha. Que esta palavra venha abrir os olhos do teu povo, Pai, porque a tua palavra, ela diz, ouvireis a verdade. E a verdade vos libertará. E a verdade é que tem muitos fugindo, Deus, da autoridade que o Senhor tem dado. Tem muitos fugindo daquilo que o Senhor tem para dar, correndo atrás de migalhas, enquanto o Senhor tem uma mesa farta para os teus filhos, para os obedientes, para aqueles que cumprem o mandamento do Senhor, Deus. Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, Pai. Tu és maravilhoso. E rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Deus. Que tudo aquilo que o Senhor tem para a vida do teu filho e da tua filha
venha ser liberado no mundo espiritual. Que as bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescenta dores venham fazer parte da vida do teu filho e da tua filha, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Se você já ouviu falar ou sabe de alguém que está fugindo daquilo que Deus tem para ele, para ela, manda esse vídeo. Muitas vezes você sabe, mas não sabe como falar. E aí Deus manda agora para você. Qual é o meio de você falar? Muitas vezes até você mesmo nem sabia que em algum dado momento da sua vida você está fugindo do chamado de Deus. E Deus vem arrancar as escamas dos teus olhos, arrancar as escamas dos teus ouvidos e dizer para você: filho meu, eu estou te chamando há muito tempo. E a autoridade que eu tenho para você é celestial, é territorial e é eterna. Que Deus possa cumprir o plano dele na sua vida. Mas você precisa dar liberdade. Então, se Deus falou com você, cumpra. Mas se você sabe de alguém, compartilhe. Faça o que Deus está lhe mandando fazer. Nunca queira fazer o que Deus não mandou. Faça somente o que Ele está mandando. E você será feliz. Assim eu e você iremos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.